exemplo, lá no artigo 20, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, que ainda entrará em vigor, né, o tratamento aos dados das pessoas, aos dados do governo. Então, vai definir o tratamento desses dados, como esses dados serão tratados, né? Então, nós temos lá também teremos aí uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lá do artigo 55A da Lei 13.709 de 2018, é que será responsável pelo tratamento, pela normatização desses dados que deverão ser protegidos, e lá no artigo 55J, parágrafo 5º, artigo 55J, parágrafo 5º, nós temos aí a forma como deverão ser tratados os segredos. Nós temos muitos segredos, né? Na justiça, por exemplo, nós temos o segredo de justiça, por exemplo, lá no artigo 189 da Lei 13.105 de 2015, o artigo 189 da Lei 13.105 de 2015, traz aí as possibilidades em que o juízo pode decretar segredo de justiça, assim como nós temos no artigo 289-A do Código de Processo Penal, artigo 289-A do Código de Processo Penal, também como é que se dá esse segredo de justiça na área criminal, né? Então, nós temos aí a questão do segredo. Esse segredo é feito através dos códigos, os códigos fechados, né? Os códigos fechados, os closes source, ou seja, códigos fechados, não é verdade? E, preferencialmente, para que todos tenham acesso, porque o PJE da Resolução 185 do CNJ é um serviço público, portanto, ele tem que estar aberto à sociedade. O uso é que pode ser através de cadastro, o uso, um advogado, um promotor, um juiz, um assistente da justiça, ele poderá fazer uso mas conferir, por exemplo, consultar, né? Consultar um processo tem que estar aberto à sociedade. Por isso, nós temos os códigos abertos, não é verdade? Então, temos aí a Thunderbird, que é pássaro, como é que é? Thunder, agora me esqueci o que é Thunder em inglês, Thunderbird, né? É a força, né? Temos aí a Firefox, né? É fogo, né? Fire é fogo, né? Firefox, então nós temos aí a raposa de fogo, Firefox, né? É um programa que tem a chave aberta, tem lá o código aberto, qualquer pessoa pode, todos eles, qualquer um deles pode, Google, né? Pode descer, pode baixar, fazer o download, né? Pode baixar e pode ter acesso, né? Então nós temos aí vários programas, vários softwares que são com um código aberto e, preferencialmente, como prescreve o artigo 14 da Lei 11.419, esses é que deverão ser de uso do processo judicial eletrônico, né, lá da Resolução 185 do CNJ. E temos aqueles que devem ter que guardar o segredo, deve ter códigos de segredo, que é o código fechado, né? Nós temos o Open Source e o Close Source, né, que são exatamente código aberto, código fechado, código aberto, código fechado. Código fechado é quando se tem que manter aí o segredo. O segredo, né, deve ser mantido um segredo a respeito de um tema, de um assunto, né? Também o que acontece aí quando os softwares são vendidos, né? São negociados, e há aí um contrato de compra e venda de software baseado no artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, aí nós temos a compra e venda. Então, antes de acertar a venda, antes de tornar o contrato ideal, né, nos termos do artigo 422 da Lei 10.406 de 2002, não há liberação desse código, né? Quando há liberação, a pessoa acessa e aí passa para ela ser ter o acesso previsto no caso do PJE, no artigo 6º da Resolução 185
do CNJ. Então, eu vou pedir aos senhores que façam uma pesquisa a respeito dos softwares, dos programas de código aberto e aos softwares, os programas de código fechado, porque nós vamos voltar a falar nisso quando nós estudarmos aí a Lei Geral de Proteção de Dados e, principalmente, o papel do comitê gestor dos dados, da proteção de dados, né, do tratamento, como acontecerá esse tratamento dos dados das pessoas, dados normais, identidade, nome, CPF, endereço, né, como é que serão tratados esses dados, quem terá acesso a esses dados, né, então vai depender da chave fechada ou da chave aberta, a chave não, o código aberto e o código fechado que for atribuído, né, inclusive a pirataria, né, a pirataria que nós temos aí através de um programa que até é muito contestado por quem... Hoje eu estive conversando com um rapaz que é entendido nessa área, nós temos o tal de BitTorrent, né? É um programa que propicia aí que seja difundido para várias pessoas ao mesmo tempo, né? É o mais usado aí na área da pirataria, né? A pirataria está lá no artigo 184 do Código Penal, é um crime, né? Uma vez que praticada com dolo ou com culpa, nos termos do artigo 18 do Código Penal, né, a conduta é uma conduta criminosa, lá do artigo 184 e também do artigo 186, né, 186 do Código Penal, também nós temos aí a forma, a ação, como é que deve ser a ação, né, essa ação penal correspondente a esse crime do artigo 184, e temos também lá na Lei 9.610, né, a Lei dos Direitos Autorais, principalmente no artigo 41 e também no 43, né, nós temos que uma obra, depois de registrada, ela tem aí a proteção de 70 anos, não é verdade? Então, durante 70 anos eu não posso usar uma obra se eu não tiver autorização do autor, né? Então, a violação aí é o caso da cola, né? A cola, a fraude, a cola é uma fraude, e a cola está lá na Lei 9.610, que é a Lei de Proteção aos Direitos Autorais, assim como nós temos a Lei de Proteção aos Direitos Autorais cibernéticos também, a Lei 9.609, a Lei dos Direitos Autorais é a 9.610, né? E a Lei dos Direitos cibernéticos é a Lei 9.609, que protege a autoria dos softwares, dos programas, né? Então, veja que o programa de código fechado, ele não será, assim, difundido, não pode ser difundido, porque guarda segredos, né? Ele serve para guardar segredos. E a violação disso através dos hackers, né? Toda essa galera aí que entende de pirataria, isso é crime do artigo 184, também violação à Lei 9.609. Lei 9.609 é do Código não a Lei 9.609 não é lei, né? Não é artigo. Artigo é o 184 do Código Penal. Claro que nós temos aí a questão dos e-books, né? Existia muita discussão aí dos e-books, né? Que são os livros, porque a Constituição Federal ela traz a questão da imunidade tributária. A imunidade tributária é quando não tem a incidência tributária, não precisa pagar tributo, né? Então, veja que não precisa pagar imposto. Então, lá no artigo 150, inciso 6º, a linha D, traz lá a possibilidade dos livros, né? Livro não paga imposto. Então, livro, papel, a tinta não paga imposto dos livros. Está previsto no artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal. Aí a Constituição Federal, né, virou motivo de... E agora, e os e-books? Então, a discussão foi em torno disso. Os e-books são livros, né, mas não tem papel, não tem tinta, então não está enquadrado dentro do que prescreve o artigo 150, inciso 6º, a linha D, né? Aí o STF resolveu, depois de 2 recursos extraordinários que foram colocados, né? 2 recursos extraordinários que chegaram, passaram pela primeira, passaram pela segunda, e na terceira instância, né? Chegou na terceira instância através de recurso extraordinário, né? 330.817, né? 330.817,
e 676. Recurso extraordinário 595.676, né? E o recurso extraordinário 330.817. Então, o STF entendeu que também cabe imunidade tributária do artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal, para os e-books, não é verdade? Depois houve aí uma série de IPI também, nós temos na lei 12.507, a lei que traz a isenção, aí já não é imunidade, é isenção, por ser uma lei infraconstitucional, é a isenção, né? Imunidade só a Constituição é que dá, então toda vez que nós temos uma imunidade, nós temos que verificar na Constituição Federal, né? E a isenção lá do artigo 178 da lei 5.172 de 66, artigo 175, começa com as exclusões do crédito tributário e a isenção do artigo 176 da lei 5.172 de 66, ela se dá por lei infraconstitucional. Constituição acima, o que tiver abaixo é infraconstitucional. Então, veja que a isenção acontece também, no caso dos e-books, dos tablets, né, na lei 12.507. Mas o mais certo é a súmula vinculante número 57. Então, o STF agora sedimentou esse entendimento na súmula vinculante, lá do artigo 103A, né, súmula vinculante, que há direito à imunidade tributária, no caso dos e-books, né, súmula vinculante número 57. Então, deem uma lida nessa súmula vinculante número 57 e verão aí o caso de imunidade tributária, né, embora não esteja previsto na Constituição Federal, mas é uma súmula vinculante, ela vai vincular todo o poder, a terceira, não existe terceira instância superior, segunda instância e primeira instância ficarão vinculadas a esta súmula 57, que é a súmula vinculante que determinou que dá direito à imunidade tributária a os e-books, ou seja, os livros digitais. E também há a possibilidade também desses livros sofrerem violações criminosas pelo artigo 184 do Código Penal, ou violações quanto à sua autoria, né? A famosa cola, né? Que é o caso do plágio, lá da Lei 9.609, que é a lei que protege os softwares, a autoria dos softwares, não é verdade? Então, eu acho que ficou bem clara aí essa questão aí do artigo 14, né, que deve ter, e logicamente que deve, também outra preocupação com o sistema, é que os sistemas tenham a capacidade para identificar. Então, o PJE tem que identificar, primeiro, a prevenção, né? Quando eu ajuizo, ou eu posto lá minha petição inicial, que a frase, que o verbo agora é postar, né? Eu posto lá a minha petição inicial, com o meu token, vou lá, e aí, boto todos os documentos anexados e tal, e envio para o Poder Judiciário, lembrando que essa postagem, ela pode ser feita até o último dia do prazo, até as 23h59, e o PJE tem a obrigação de me devolver um recibo com estas informações, né? Então, isso está previsto tanto na Lei 11.419, lá no artigo 3º, quanto a Resolução 185 do CNJ, no artigo 1º, né? Então, tem que ter condições, o sistema criado pelo Poder Judiciário tem essa condição, que é o PJE, né, o processo judicial eletrônico, de identificar quando o juiz é prevento, ou seja, já existe uma ação com aquelas as mesmas partes, a mesma causa, né, a causa de fato e a causa de direito. Como eu falei, a ação ela tem que ter 3 elementos, e esses elementos têm que estar na cabeça de quem vai fazer uma ação.
nós temos que ter as partes, que é o autor e o réu, temos que ter a causa, que é o chamado mérito da ação, aquilo que vai ser discutido na primeira e na segunda instância, não é discutido na instância superior, não há discussão de mérito nas instâncias superiores, não é verdade? Então, nós temos a discussão na primeira e na segunda instância de mérito. Mérito nada mais é do que o fato, aquilo que aconteceu, e o enquadramento na lei, né? Porque se não tiver isso que aconteceu, não tiver enquadrado na lei, não será causa de julgamento, né? Não será causa do processo, do devido processo legal, do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Para que o Poder Judiciário possa apreciar, nos termos do princípio da inafastabilidade,